Fala galera, what's up? Richard here. Pessoal, nós vamos iniciar nossa aula 3 agora, nossa aula 3 de inglês. E pessoal, a partir dessa aula a gente vai começar a acrescentar mais conteúdo, então vai ficar um pouco mais exigente, né, o curso vai ficar a partir daqui com muito mais conteúdo, então já fica à vontade onde você está estudando, em casa, não sei, em algum lugar que você esteja estudando, pegue já seu caderno, lápis, borracha, caneta, um copo de água, uma garrafinha d'água e vamos lá, pessoal, continuar no conteúdo. Pessoal, agora a gente vai ver mais pronouns, né? Até agora, pessoal, os únicos pronomes que nós vimos até agora no curso foram I, que significa eu, e o you, que significa você, certo? Então, I e o you nós vemos até agora e nós vimos diversas frases com eles. Agora a gente vai aprender 3 mais, pessoal. 3 mais pronomes, tá? Então, esses pronomes que a gente vai aprender, pessoal, todos eles até agora são singulares, tá? Todos singulares, refere-se a uma pessoa só, uma pessoa ou uma coisa só, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Então, aqui, o primeiro que nós veremos, pessoal, é o he. He. O he significa ele, né? É uma pessoa masculina. He. Então, he aqui significa ele. Tá bom, pessoal? Nós veremos agora o she. She. She significa ela, uma pessoa feminina, pessoal. Tá? Então, ela, she. E agora nós veremos também o it. It. Então, it significa ele ou ela para coisas ou animais. Então, pessoal, vamos lá. O he, o she e o it, eles são chamados de diferentões. Por que diferentões? A gente vai ver mais para frente que eles possuem regras específicas, tá? Então, o he é um menino, né? Um menino ou um homem, né? Uma pessoa masculina. O she é uma menina ou uma mulher, né? Um sexo feminino, uma pessoa feminina. E o it, ele é utilizado tanto pode ser ele ou pode ser ela, mas somente para coisas ou animais. Como assim? No português, quando eu quero me referir, exemplo, a uma mesa. Vamos pensar numa mesa. Se eu quiser dizer assim, a mesa está quebrada. A mesa está quebrada. Eu posso falar, em vez de falar a mesa, eu falo ela está quebrada, certo? A gente fala ela está quebrada. E se eu quiser dizer que uma menina está machucada, eu falo ela está machucada, uma menina. Então, tu vê que no português, o ele e o ela, ele serve para coisas e animais. E pessoas. Não tem diferenciação. Pode ser esse ele ou ela no português, pode ser uma pessoa, pode ser um objeto inanimado, né? Por exemplo, uma cama, um guarda-roupa, uma janela, ou também pode ser um animal, ele ou ela. No inglês, não. Eles têm específico. Quando for ele, né, um homem ou um menino, uma pessoa, é he. Quando for ela, uma menina ou uma mulher, uma pessoa, né? Então é she. E quando for qualquer outras coisas que não sejam pessoas, objetos, animais, qualquer outra coisa nesse mundo que não seja uma pessoa, é chamado de it. It. Então, ele e ela, né? Pode ser aquele ele ou ela, só que para coisas e animais. Então, no inglês tem específico para cada gênero e para cada espécie, né? No caso, né? Então, seres humanos, nós temos o he, o she, ele e ela, e o it é aquele ele ou ela para coisas ou animais, tá? Outra coisa, como eu falei para vocês, eles são chamados de diferentões, né, pessoal? Diferentões. A gente vai ver o porquê logo que a gente for fazer as frases. Antes de a gente tentar fazer essas frases aqui de baixo, a gente vai ver as posses, né? Aqui nós temos as posses de acordo com o pronome, né? Então, de acordo com o pronome. Até agora, nós vimos as posses, né? Alguma coisa que é minha, né? Meu ou minha, eu falo my. Então, o my é equivalente ao I, né? Eu. Alguma coisa que é minha, my. O equivalente a você, né? Seu ou sua, é o your, que a gente viu agora. Agora, a gente vai ver dos 3 aqui, dos 3 pronomes aqui, que a gente está aprendendo agora. Quando é pertencente a ele, né, alguma coisa que é dele, a gente vai falar his, his.
his. Então, eu vou colocar uma palavra aqui só para ficar mais claro. Então, por exemplo, minha cerveja, my beer, minha cerveja. Sua cerveja, your beer, sua cerveja. Agora, a cerveja dele, his beer, a cerveja dele, his beer. Perfeito, pessoal? Agora, o que for dela, né? O equivalente ao she, a dela. O que é dela? A gente vai dizer her. Her. Olha a pronúncia, her. Então, vamos colocar aqui. Vamos pensar no suco dela. Suco, né? Her juice. Então, o suco dela. Her juice. E aqui, vamos pensar alguma coisa, né, que pertence a um animal ou algum objeto. Vamos lá. Quando for alguma coisa que pertence a um animal ou objeto, a gente vai falar its. 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 Então, vamos lá. Vamos pensar que o cachorro, né? O cachorro, ele tem um potinho de água, né? Sabe? O cachorro tem um potinho de água e um potinho de comida. Então, eu vou falar a comida do cachorro. Exemplo. A comida dele. Dele, me referindo a um cachorro. Eu falo its food. Então, a comida do cachorro, né? Its food, tá? Its food. Então, isso é a comida dele. Dele quem? De algum cachorro, tá? Ou de algum gato, de alguma coisa que não seja uma pessoa. Então, its é referente ao it, tá bom? Então perfeito, pessoal. Vamos dar continuidade aqui. Agora vocês... Deixa eu só apagar. Agora então, só relembrando, tá, pessoal? Então, I e o my. You e your. He é o his, né? Dele. She é o her, dela. E o it é o its. Its. Tá? Dele ou dela para um objeto ou um animal. Vamos lá. Agora, pessoal, vamos ver as frases, né? Vamos ver as frases aqui embaixo para a gente poder exemplificar o que eu acabei de falar. Eu falei para vocês que esses pronomes aqui, eles são diferentões, né? Diferentões. Aí vocês falam, por que eles são diferentões? Porque eu vou explicar agora. Vamos ver essa primeira frase aqui, ó. He wants to work. He wants to work. Tá vendo alguma diferença nessa frase? He wants to work. O significado é ele quer trabalhar. He wants to work. Tá vendo alguma diferença nessa frase? Sim. Por que que wants em vez de want? O verbo não é o want? Exatamente, pessoal. Então, por que que está sendo usado wants? Para o he, she e o it, os verbos eles têm uma forma específica de ser conjugadas. Então, os verbos eles possuem uma forma específica para esses três. Não para cada um, tá? Para todos eles aqui, para esses três, a forma deles é igual. Ele tem uma forma específica, diferente do I e do you, que a gente aprendeu agora. Então, por exemplo, nessa frase aqui, ó, he wants to work. Ele quer trabalhar, o significado é o mesmo. Se eu quiser falar eu quero trabalhar, né? Eu. Então, I want to work. Então, normal. O jeito que a gente aprendeu. Mas agora, para o he, she, it, ele tem uma forma específica de conjugar. Todo verbo com eles, né, no presente, o verbo que a gente está vendo agora, pessoal, todos os verbos que a gente está vendo é no presente, tá? A gente está vendo verbos que a ação é ocorrida hoje, no momento da fala, ou que é presente, que acontece até os dias de hoje, tá? O presente. Futuramente a gente vai ver passado e futuro. Coisas que já aconteceram e coisas que vão acontecer. Por enquanto a gente está vendo presente, coisas que acontecem agora, tá? Então, eu quero trabalhar. Então, é uma coisa que eu quero agora. Então, é o presente. Então, eu quero trabalhar. Normal. Você... Deixa eu apagar isso aqui. Você quer trabalhar. You want to work. Você quer trabalhar. Então, o verbo continua o mesmo, né? I want to work, eu quero trabalhar. You want to work. Você quer trabalhar. A partir dos diferentões, he, she, it, esses três, o verbo ele tem uma forma específica. O verbo ele ganha uma nova forma. O verbo ele vai ganhar um S, né, no final de todos os verbos que a gente viu até agora. Ou ele vai ter um S no final,
ou ele vai ter uma forma específica. Mas isso a gente vai aprendendo de acordo com cada verbo que a gente está estudando. Como assim? Se eu quiser falar ele quer trabalhar, vai ser he wants to work. É a forma específica. Ele quer trabalhar. He wants, né? O wants aqui, ele ganhou o S. He wants to work, tá? O significado é o mesmo, pessoal. A frase significa ele quer trabalhar. Não muda o significado. Esse S não significa plural, tá? Não significa plural. Esse S é só uma forma específica no inglês de conjugar para o he, she, it, né? A terceira pessoa do singular. He, she, it tem uma forma específica, que é o antes. É o S no final de cada verbo, tá bom? Não quer dizer plural nem nada. Então, por exemplo, ela quer trabalhar. She wants to work. A forma específica é igual para os três, tá? Só vai mudar para os três. Para os outros dois, permanece igual, que a gente aprendeu. Somente para os três, ó. He wants to work, ele quer trabalhar. O significado é o mesmo. She wants to work, ela quer trabalhar. Agora, vamos pensar que um cachorro, né, um animal quer trabalhar. Um animal está trabalhando. Exemplo, né? Só um exemplo. Então, ficaria it wants to work. Ele quer trabalhar. Tá bom? Então, é só para vocês verem, pessoal, que o verbo ele vai ser acrescentado esse S no final de todos os verbos, ou o verbo vai ter uma forma específica. Tá bom, pessoal? Vamos pensar em um outro verbo, o verbo to speak, que é o verbo falar, né? O verbo to speak. Se for eu quero falar, ou... Não, vamos colocar eu preciso falar, melhor. I need to speak. Eu preciso falar normal. Você precisa falar. You need to speak. Você precisa falar. Agora, a partir dos três diferentões, já muda. Colocar o S, né? Então, he needs to speak. She needs to speak. Agora, vamos pensar que um animal quer falar, né? Tipo, nos desenhos, né? Os animais falam. Então, é it needs to speak. Entendeu? Então, a partir da terceira pessoa, he, she, it, os verbos têm que ter um S no final, tá? É só uma forma de conjugação, pessoal. Não significa nada, esse S não significa nada. É só uma forma de escrita mesmo e de pronúncia. Você tem que especificar esse S. Eles vão perceber, você não pode falar he need to work. É como se você falasse assim, por exemplo, na conjugação do português, né? Vamos pensar no verbo precisar em português. É eu preciso, você precisa, ele precisa, ela precisa, certo? É a mesma coisa que eu falar eu preciso, eu precisa. Eu preciso, você precisa. Se você trocar, não usar o S, vai como se você estivesse falando eu precisa. Você está trocando as conjugações. Então, sempre tem que usar certinho o S. É bem simples, pessoal. Esse é costume. He needs. She needs. It needs. Entendeu? Então, todo verbo que a gente for usar, ou a gente vai colocar o S no verbo, ou ele vai ter uma forma específica, tá? Tem um site, pessoal, vou mostrar para vocês agora aqui. Eu vou mostrar aqui no meu material. Inglês e idiomas aqui, minha parte. Essa aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês agora. Esse site aqui, ó. Eu vou deixar no link, tá, do nosso material. Conjugator, tá? Reverso, tá? Esse site aqui é muito bom. Porque o que acontece? Você coloca o verbo que você quer aqui. Vou colocar o verbo to speak. O verbo to speak, que é o verbo que a gente está aprendendo aqui. O verbo to speak. Dou um Enter. Olha aqui, ó. Não se importa com isso aqui não, por enquanto. Se importa só nessa parte aqui, ó. Presente, que é o que a gente está vendo, ó. I speak, normal, que é o que a gente está vendo. You speak, você fala. A partir do he, she, it, ó, fica speaks. A gente ainda vai ver esses outros pronomes aqui, tá, pessoal? No decorrer das aulas. Por enquanto, a gente ainda está aqui. Então, he, she, it speaks. Com qualquer verbo. Vamos pensar num outro verbo. O verbo to eat, que a gente viu. To eat. No presente aqui, ó. Esse site é muito bom para você ver a forma, ó. I eat
eu como, you eat, você come. Agora, he, she, it. He, she, eats, viu? Ele eats. He eats, she eats, it eats, tá? Então, o verbo comer, ele vai ter um S, tá bom? Mas nem sempre, pessoal, o verbo vai ter um S, tá? Algumas vezes ele vai mudar, porque vai acrescentar alguma outra duas palavras, mas sempre vai ter o S. Vamos pensar no verbo ir. A gente vai aprender o verbo ir nessa aula. Verbo to go. O verbo to go é o verbo ir. Ó, então, verbo to go. I go, eu vou. You go, você vai. Agora, he, she, it, goes. Goes. Então, ele tem uma forma específica, o goes aqui, ó. Goes. Então, além de ter acrescentado o S, que sempre vai ter o S, mas aqui, ó, no go, ele tem uma outra palavrinha, o E. Goes. Goes. Então, alguns verbos vai ter ES, tá bom? Outros só vão ter o S. Então, a gente vai, de acordo com o que a gente vai aprendendo, a gente vai se acostumando. Mas esse site é muito bom, pessoal. Então, vou deixar o link na descrição desse site. Reverso Conjugation. Tá bom, pessoal? Então, vamos voltar à aula aqui. Então, perfeito. Agora, feito isso, aprendido essa parte de que tem que ter o S com os he, she, its, com esses três, né, que são por isso que são chamados de diferentões, porque eles têm uma forma específica de ser conjugado, vamos continuar o material aqui. Então, aqui, ó. Primeira frase, ó. He wants to work. He wants to work. Ele quer trabalhar. He wants to work. Ele quer trabalhar. Próxima aqui, ó. She needs to see. She needs to see. Ela precisa ver. Então, pessoal, o significado é o mesmo, não vai mudar nada, tá? Não é plural esse S, é somente uma forma de conjugação no inglês. Então, she needs to see, ela precisa ver. Se eu trocasse esse she pelo I, então ficaria I need to see, sem o S, porque o I, o you é normal. Agora, a partir desses três, tem que usar o S. She needs to see, ela precisa ver. Vamos aqui, ó, vamos ver o terceiro aqui. It needs to see. Aqui, ó. Desculpa. It needs to eat. It needs to eat. Então, vamos pensar aqui num cachorro, num animal. Ele precisa comer. Ou ela precisa comer, né? Um gato, uma gata. Sempre quando esse it for em relação a processos, assim, de comer, beber, pessoal, algum verbo, né? Que seres vivos fazem, vai ser um animal, tá? Esse it quer dizer que é um animal. Tá bom? E mais um detalhe, pessoal, importante aqui, é que esse he, she, it, eles substituem um nome, tá? Como assim? Vamos lá, deixa eu só apagar isso aqui. Por exemplo, he needs to speak. Ele precisa falar. Esse ele, eu estou substituindo alguém, né? Vamos pensar em um homem, né? Um Marcos. Vamos pensar no nome Marcos. Se eu disser assim para você, Marcos needs to speak. Marco needs to, assim. Então, se eu colocar o nome, tem que continuar o S? Sim, tem que continuar. Por quê? Porque Marcos não é um homem, ele é he. O Marcos é considerado ele, né? He. Então, tem que ter o S. Marcos needs to speak. Marcos, por exemplo, Bruno. Qualquer nome masculino. Bruno needs to speak. Por quê? Porque esse S é em relação ao he. Bruno é um he, né? Um ele. Perfeito. Então, se eu colocar Bruno ou colocar he, é a mesma coisa. Por exemplo, she needs to speak. Ela precisa falar. Se eu tirar o she, colocar algum nome de uma mulher, de uma pessoa, Maria. Maria needs to speak. Maria precisa falar. É a mesma coisa. Porque o Maria, ela é um she. Pode ser substituído pelo she. O Maria é um ela, não é? É um she. Vamos pensar assim. O it. It needs to speak. Ele precisa comer. Vamos pensar que esse ele é um gato. Então, posso trocar o it por um gato. The cat, né? The cat, o gato. The cat needs to speak. O gato precisa falar. Perfeito? Porque o the cat, o gato, ele pode ser substituído pelo it, que é uma coisa, um animal. Ele ou ela. Ele precisa falar. Tá bom? Perfeito, pessoal? Então, essa aula ela vai ser um pouco grande, ela pode ser separada em partes, tá, pessoal? A partir dessa aula 3, pode ser que tenha outras aulas que sejam separadas em partes, porque tem bastante conteúdo. Tá bom? Então, só repare que aqui eu posso trocar para o nome de qualquer cachorro, qualquer animal. Se eu falar aqui o urso, né? O urso precisa comer. The bear needs to eat. O urso precisa comer.
Perfeito, pessoal? Mais um detalhe que eu queria falar para vocês. Agora vamos à continuidade, pessoal. Vamos aprender mais objects. Objects, objetos. Vamos lá. Primeiro aqui, friend. Friend. Friend, pessoal, é amigo ou amiga. Friend. Próximo aqui, manager. Manager. Manager é gerente, pessoal. Gerente. Tá bom? Teacher. Teacher. Teacher é professor ou professora. Tá bom, pessoal? Próximo aqui, bug. Bug. Bug, pessoal, é inseto. Inseto. Vamos aqui pro lado direito. School. School. School, pessoal, é escola. Movies. Movies. Movies é cinema. Vamos aqui, church. Church. Church é igreja, pessoal. Store. Store. Store é loja. Tá bom, pessoal? Vamos à continuidade. Agora aqui a gente vai aprender verbs. Verbs, mais verbos. Verbs. Vamos lá, o primeiro verbo, pessoal. O verbo to sleep. Verbo to sleep. O verbo to sleep é o verbo dormir. Dormir. Então vamos ver algumas frases, pessoal. I sleep in the evening. I sleep in the evening. Eu durmo à noite. I sleep in the evening. Vamos aqui. I sleep with my son. I sleep with my son. Eu durmo com meu filho. Perfeito? Se eu trocar esse I pelo you, vai continuar a mesma coisa, o verbo, né? Aqui, ó. You sleep in the evening. Então, você dorme de noite. Aqui. You sleep with my son. Você dorme com meu filho. Agora, se eu trocar pro he, pro she ou pro it, aí o verbo já vai mudar. Vai ter que colocar o S, né, pessoal? Então, vamos aqui, ó. Vou falar assim, ó. He, aí, ó. Sleeps with my son. Mesma coisa. She sleeps with my son. Entendeu, pessoal? It sleeps with my son. Então, quando for a terceira pessoa, tem que ter o S no final do verbo. Aí, como que eu sei se vai ser o S ou se ele vai mudar, tá? Então, a gente vai vendo, pessoal. De acordo com o que a gente for vendo, eu vou mostrando para vocês como vai ser a forma, tá bom? E também usem aquele site, pessoal, para cada verbo que a gente está aprendendo a partir de hoje, né? A partir da primeira aula que a gente viu nesse material, vocês já vão jogando naquele site para ir anotando, né? Esse aqui é só o F, esse aqui tem que colocar o ES, tá bom? Para ir se acostumando. Mas a maioria vai ser só o S, tá? Próximo aqui, ó. O verbo to like, que a gente falou dele um pouco na última aula. O verbo to like. O verbo to like é o verbo gostar de, gostar da ou gostar do. Já tem aquele de, né? Igual o verbo to need. Vamos lá, ó. Olha essa frase. You don't like to work. You don't like to work. Você não gosta de trabalhar. You don't like to work. E o próximo aqui, ó. I like to eat cheese. I like to eat cheese. Eu gosto de comer queijo. Eu gosto de comer queijo. Tá bom, pessoal? Se eu quiser falar ele gosta de comer queijo, usar aqueles diferentões, né? Ou he, ou she, ou it. I like to eat cheese. I like to eat cheese. Aí fica aqui. You like to eat cheese. Você gosta de comer queijo. Agora, a partir se eu usar os diferentões, he, she, it, aí, ó. He likes to eat cheese. She likes to eat cheese. It likes to... Vamos pensar que é um rato, né? Esse it é um animal. It likes... Então tem que usar o it. It likes to eat cheese. Perfeito, pessoal? Então tem que ter o S quando for na terceira pessoa aqui, tá? Então aqui, ó. Esse aqui, o I, é a primeira pessoa do singular. O you é a segunda pessoa do singular, né? Então, uma pessoa só. Aqui a gente só está trabalhando com uma pessoa só, tá, gente? I, primeira pessoa do singular, eu. You, segunda pessoa do singular, você. He, terceira pessoa do singular, tá? She, terceira pessoa do singular também. E o it, a terceira pessoa do singular. Então, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa.
A gente usa esses três aqui, pessoal, he, she, it, quando a gente está falando com alguém, por exemplo, eu estou falando com você sobre alguém, de uma terceira pessoa. Estou falando, por isso que é terceira pessoa, a gente está falando sobre alguém, tá bom? Então, o you, o I, eu estou falando diretamente, estou falando sobre mim, por isso que é a primeira pessoa. O you é segunda pessoa, então eu estou falando diretamente, olho a olho com alguém. Então eu estou falando com vocês agora, né, pessoal? Então o you, falando com vocês. E o he, she, it, a gente usa quando a gente quer falar com alguém. Então eu estou falando com vocês sobre alguém. Sobre ele, sobre ela, ou sobre ele ou ela, né? Um objeto ou um animal. Então sobre uma terceira coisa, você está falando com alguém sobre alguma coisa. Tá bom? Perfeito, pessoal. Então aqui. Perfeito, vou dar continuidade aqui. Vamos ver as frases aqui que a gente acabou de ver, né? You don't like to work, você não gosta de trabalhar. E I like to eat cheese, eu gosto de comer queijo. Perfeito? Vamos lá, pessoal, agora vamos ver o verbo to go. O verbo to go, a gente viu ali, né? É o verbo ir, né? E aqui o gerúndio, né? Gerúndio, pessoal, é quando o verbo está sendo feito. O que é gerúndio, né? Por exemplo, verbo go, verbo to go, né? O verbo ir. O verbo ir, o gerúndio dele no português é indo, indo. Por exemplo, o verbo comer. O verbo comer, o gerúndio do verbo comer é comendo. O verbo beber, o gerúndio dele é bebendo. Então, sabe esse endo, indo, isso é o gerúndio. Então, aqui ele só deixou especificado qual que é o gerúndio do verbo to go. É going. Para você fazer o gerúndio no inglês, você só tem que colocar o ing, tá? No final do verbo. Tá bom, pessoal? Então, going. Aqui, ó. Going. Ó, o verbo to like. Então, você tira o i e fica liking. O sleep, sleeping. Dormindo. Só colocar o ing aqui. Tá bom? Esse é como se faz o gerúndio. Mas a gente vai ver mais pra frente. Não se preocupa por enquanto com isso, tá, gente? Vamos ver por enquanto só o verbo to go, que é o verbo ir. Então, vamos ver algumas frases. Então, ó. I go with you. Eu vou com você. I go tomorrow. Eu vou amanhã. Olha aqui, pessoal, na terceira pessoa, já tem até um exemplo aqui, ó. Tô usando o diferentão, o he, she ou it, ó. She goes now. She goes now. Ela vai agora. Então, ó, já tem a forma específica do verbo to go. She goes, tem que colocar o es. She goes now. Então, é she goes, he goes, it goes. Tá bom? E com I e com you é a mesma coisa. Então, you go with you. Você, não you, né? Comigo. You go with me. Você vai comigo. Vou trocar esse you pelo me, né? You go with me. Você vai comigo. You go tomorrow. Você vai amanhã. E se fosse o you aqui, you go now. Não goes. O goes é só pro he, she, it. Então, you go now. Você vai agora. Perfeito? Aqui, vamos ver mais um verbo. O verbo to study. O verbo to study, pessoal, é o verbo estudar. Estudar, a forma original, né? O verbo estudar. Vamos lá aqui. Então, I study English. Eu estudo inglês. I study German with you. I study German with you. Eu estudo alemão com você. Perfeito? Ah, e se fosse o he, she, it? Então, vamos aqui, ó. I study with you. Você estuda... estudo, né? Eu estudo com você. Você estuda comigo. You study with me. Você estuda comigo. Agora, se for o he, she, it, olha como que vai mudar. He studies with you. Ele estuda com você. He studies. Então, o verbo to study com he, she, it, ele vira studies. Por isso que é bom olhar naquele site, pessoal, para ver como que é a forma de terceira pessoa dele, tá bom? He studies, she studies with you e it studies with you. Perfeito, pessoal? Então é studies na terceira pessoa, tá bom? Perfeito. Agora aqui, pessoal, a partir dessa aula, pessoal, eu vou fazer uma segunda parte, tá bom? Então eu vou finalizar por aqui, tá? Essa aula aqui já deu uns 30 minutos e a próxima explicação vai precisar ser também bastante específica. Então essa aula eu vou parar por aqui, pessoal, e a gente continua com a parte 2 da aula 3, que ela é um pouco grande, pessoal, tá bom? Tem bastante conteúdo, então revejam essa aula, pessoal, a regrinha que eu expliquei para você, né, do he, she, it, que tem que ter esse S, aqui as posses que a gente vai aprendendo, tá bom? Os objetos,
e os verbos, tá bom? E na próxima aula a gente vai dar continuidade aqui nos qualifiers, né, nos qualificadores. Obrigado, pessoal. Vejo vocês então na segunda parte, pessoal. I'll see you guys in the next class.